Fala, gente boa. Bom, todos vocês estão mais carecas, né, que pneu velho e usado de carro, né, de saber que Joinville oficialmente foi fundada em 9 de março de 1851 e que muito antes disso, em 1843, o príncipe de Joinville se casou com a princesa Francisca Carolina e como ele estava em um aperto financeiro, ele teve que ser exilado, ele teve que se desfazer de parte do dote de terras que ele recebeu, enfim, aquilo tudo que vocês já estão cansadíssimos de saber. Inclusive, né, para ilustrar, né, isso que eu acabei de dizer, eu mostrarei a vocês um mapa, né? Esse mapa aqui ele é datado de 1849. Esse mapa aqui que eu estou mostrando, ou pelo menos tentando mostrar, ele traz delimitado, ele traz, aqui aparecem as 8 léguas que o príncipe teve que vender, né? Bom, o mapa da região é aqui dentro do mapa da região as 8 léguas quadradas que ele vendeu. Bom, até tem mais uma foto interessante aqui, eu já falei incontáveis vezes, né, sobre a sociedade hamburguesa, né, a famosa empresa que loteou e colonizou Joinville, e eu nunca mostrei a vocês o dono, né, o principal acionista dessa empresa. Bom, esse senhor aqui, ó, aqui de baixo, tá? Que eu estou tentando mostrar a vocês é o Christian Matthias Schroeder, né? O Christian Matthias Schroeder, esse senhor aqui, ó, tá? Esse senhor posudo, né? Esse senhor elegante que está aparecendo para vocês, tá? Ele, como obviamente eu acabei de mencionar, ele era o principal acionista da empresa e ele também era político, né? Como é sabido, ele era senador em Hamburgo. Antes que vocês perguntem, senador em Hamburgo, mas a Alemanha não existia assim. A Alemanha, como eu já igualmente eu já comentei incontáveis vezes, a Alemanha como um país unificado, ela só veio a surgir em 1871. Então, antes disso, existiam 25 países. E um desses 25 países era justamente a República de Hamburgo, que hoje é a cidade de Hamburgo. O curioso é que mesmo com a unificação, o surgimento da Alemanha como um país unificado, Hamburgo continua sendo um território autônomo. Então, Hamburgo hoje é uma cidade-estado, é a cidade-estado de Hamburgo. Então, a Alemanha é exemplo assim como o Brasil também é dividido em estados, são 16 estados, e um desses 16 estados é justamente a cidade de Hamburgo. Então, na época, lá em 1849, Hamburgo era uma república, a República de Hamburgo. Mas voltando, bom, como é mais do que sabido, lá em 5 de maio de 1849 foi fechado o contrato, né, entre o príncipe e a empresa, na sociedade hamburguesa. Foram vendidas as 8 léguas quadradas de terra, que eu tentei mostrar a vocês, né? Bom, mas afinal de contas, o príncipe, o que ele fazia da vida? Ele ganhava a vida fazendo o quê? Ele passava o dia inteiro coçando, ele promovia festas, viajava pelo mundo na condição de príncipe de sangue azul. Não, nada disso, não. O príncipe de Joinville, ele trabalhava. Para ser mais exato, ele era um militar. Ele era um militar da Marinha. Bom, em 1800, eu já estava me esquecendo. O pai dele, né, o rei Luís Felipe, ele teve 10 filhos. Os teóricos da conspiração dizem que o cara que era no caso, o pai do príncipe, né, o rei Luís Felipe, na verdade seria um impostor, porque o verdadeiro menino, que seria o futuro rei Luís Felipe, teria morrido, aí ele teria sido substituído por um órfão, que foi encontrado num orfanato, um menino órfão do que hoje é a Itália. Então esse menino órfão seria um impostor, que teria sido posto no lugar do verdadeiro Luís Felipe. Enfim, verdadeira viagem na maionese. Mas voltando a falar sério, tá? O rei Luís Felipe, ele teve 10 filhos, como eu disse ainda há pouco. No caso, o príncipe de Joinville, ele era o quarto mais novo. Foi o 7º filho a ter nascido. Além de ser um dos mais novos, o príncipe, ele era, digamos, um dos mais, entre aspas, pobres, né? Como eu estava começando a dizer, em 1834 ele ingressou na Marinha Francesa.
E 2 anos mais tarde, ou seja, em 1836, ele foi promovido a tenente da Marinha Francesa. Bom, em 27 de novembro de 1838 e até 9 de março do ano seguinte, houve uma guerra entre a França e o México. Mas afinal de contas, qual foi o motivo dessa guerra? O que um fez para que o outro ficasse brabo? O que gerou essa guerra? Bom, o motivo é o mais idiota possível. Um pasteleiro, né? Um pasteleiro francês que vivia na cidade do México, ele cobrou do governo mexicano 600 mil pesos mexicanos de dívida. Então era isso, esse era o valor da dívida que o governo do México devia ao tal do pasteleiro. Como o governo mexicano não tinha dinheiro para rigorosamente nada, e o México, lá em 1838, era a verdadeira casa da mãe Joana, até a casa da mãe Joana era mais organizada do que o México, esse tal pasteleiro da cidade do México, ele entrou com um pedido, né? Ele entrou vamos dizer assim, ele mandou um ofício, né? Um pedido de socorro, vamos dizer assim, ao rei da França, obviamente o rei Luís Felipe. E foi por isso, justamente por causa dessa dívida com o tal do pasteleiro da cidade do México, que ocorreu essa guerra bastante inusitada, para lá de inusitada, entre a França e o México. E o príncipe, obviamente, como um oficial da Marinha, ele participou dessa guerra. Ele participou com bastante destaque, diga-se de passagem. A frota do qual ele comandava, essa frota ela acabou bombardeando o forte de San Juan de Ulúa. Uma rápida curiosidade é que esse forte ele fica próximo da entrada da Bahia, próximo do porto da cidade de Veracruz. Se você pegar o mapa, a cidade de Veracruz é uma cidade portuária que fica não muito distante da península de Yucatán, ali na região do Golfo do México. Pois bem, uma rápida curiosidade é que essa fortificação, esse forte de San Juan de Ulúa, foi o último pedaço de território mexicano que foi controlado pelos espanhóis. Como é mais do que sabido, e como praticamente toda a América Latina, o México ele foi uma colônia espanhola, isso até 1821. Em 28 de setembro de 1821, o México ele se tornou oficialmente independente da Espanha. Isso praticamente um ano antes do Brasil, o México já se tornou independente praticamente um ano antes do Brasil. Pois bem, embora o México ele tenha se tornado independente da Espanha em 1821, foi só em 1825 que o México ele se tornou totalmente independente da Espanha. Por quê? Porque esse forte que eu estou mencionando, o forte de San Juan de Ulúa, ele ainda estava sob domínio espanhol, né? Mas voltando ao que interessa, a guerra, né, ao príncipe de Joinville, ao melhor dizendo, ele teve muito destaque nessa guerra. Então, como eu estava dizendo, a frota comandada por ele bombardeou esse forte e dias depois essa frota comandada pelo príncipe acabou tomando a cidade de Veracruz. Então, por esse destaque, por bravura, o príncipe ele acabou sendo promovido à patente de capitão da Marinha Francesa. E anos mais tarde, isso ali por volta de 1845, 1846, o príncipe de 1845, o príncipe ele acabou sendo promovido a vice-almirante vice-almirante da Marinha Francesa. Nessa ocasião, entre 1845 e 1846, a Marinha Francesa ela acabou tomando uma cidade do Marrocos, né? E justamente por ter tido destaque nessa guerra, né? nesse entreveiro com o Marrocos, o príncipe acabou sendo promovido, né, a essa patente que eu acabei de mencionar. E antes disso, isso em 1840, o príncipe ele acabou recebendo o título, acabou sendo promovido a patente de contra-almirante da Marinha Francesa. E o curioso é que até o fim da vida, isso até 1876, quando o príncipe ele acabou sendo reformado da Marinha Francesa, durante 31 anos, portanto, de 1845 até 1846,
o príncipe ele teve a patente de vice-almirante. Então, durante mais de 30 anos, ele não mudou, não mudou a patente. Ele foi, durante boa parte da vida, vice-almirante da Marinha Francesa. E, bom, aonde que entra a cidade de Joinville nisso? Bom, já na condição de contra-almirante da Marinha Francesa, o príncipe de Joinville ficou encarregado de chefiar uma expedição que teria a função de trazer os restos mortais de ninguém mais, ninguém menos do que o Napoleão Bonaparte, que eu nem preciso dizer quem foi. Bom, o Napoleão Bonaparte, ele passou os últimos anos de vida dele, dizem que ele teria morrido envenenado, mas enfim, voltando, ele foi preso na ilha de Santa Helena. Se você pegar o mapa, a ilha de Santa Helena é uma ilhota que fica no meio do Oceano Atlântico, na parte sul do Oceano Atlântico. Ela fica meio caminho entre a América do Sul e a África. Bom, essa ilha, algumas rápidas curiosidades a respeito dessa ilha, a ilha de Santa Helena, onde morreu o Napoleão. Essa ilha de Santa Helena, ela foi descoberta pelos um português chamado João da Nova, isso em 1502. Na época, em 1502, não vivia rigorosamente ninguém nessa ilha, na ilha de Santa Helena. E o primeiro morador dessa ilha também foi um português. De 1515 até 1545, quem viveu nessa ilha foi o Fernão Gonçalves. Embora os portugueses tenham descoberto e tenham iniciado a ocupação dessa ilha, essa ilha jamais foi uma colônia, um território de Portugal. Na verdade, essa ilha ela só veio a ser ocupada e colonizada pela Inglaterra, isso já no século XVII. Então, desde 1659, essa ilha ela é uma possessão inglesa e hoje britânica, né? Bom, atualmente essa ilha ela tem 122 quilômetros quadrados e atualmente vive ali, isso em 2016, a última vez que a população da ilha foi contada, ali viviam 4.534 pessoas. É uma ilha rochosa, venta muito ali, é muito frio. Praticamente não existem voos da África do Sul, que é o local mais próximo, de Johannesburgo, na África do Sul, até essa ilha, né? Praticamente a única maneira de você chegar até a ilha de Santa Helena é por via marítima mesmo, a partir de pequenas embarcações, pequenos navios que saem do porto da cidade do Cabo, na África do Sul. E há sinal de internet ali, só que é algo tão lerdo, mais lerdo até do que o Rubinho Barrichello, né? Com todo perdão, Rubinho Barrichello, né? Mas a internet lá é em velocidade de lesma, né? Mas voltando, afinal de contas, o que o príncipe de Joinville tem a ver com essa ilhota, né? Além do fato dele ter... Bom, como eu disse ainda há pouco, a função dele, era dessa missão liderada pelo príncipe, era levar, né, os restos mortais do Napoleão de volta para a França. Só que antes de chegar nessa ilha, essa expedição liderada pelo príncipe, ela parou no porto de Tenerife, no arquipélago das Ilhas Canárias, das Ilhas Canárias. Essa ilha, né, esse arquipélago, que fica na costa oeste da África, ela pertence à Espanha, né? Só que aí, né, quando eles estavam saindo do porto de Tenerife, ocorreu um imprevisto, né? E a partir desse imprevisto ocorreu algo que não aparece em nenhum livro da história de Joinville. Só que isso é para o vídeo seguinte. Então, até lá e um abraço a vocês. Então, até o próximo vídeo.